Olá, eu sou João Eduardo Martin Teixeira, médico especialista em medicina física e reabilitação e acupuntura. E essa é a segunda Masterclass sobre a abordagem da dor miofascial. Essa série de conteúdos é uma ação da Myomed para mostrar para médicos e estudantes de medicina como é possível aumentar a resolutividade clínica de quadros de dor de pacientes nas suas práticas clínicas, utilizando uma abordagem pouco explorada na formação médica e que não requer o uso de exames complementares e nem de intervenções medicamentosas. E hoje, consideramos que essa Masterclass é essencial, porque eu vou mostrar um conhecimento prático sobre a dor miofascial que você já pode começar a adotar hoje para ampliar o seu repertório terapêutico. Na primeira Masterclass, o Dr. Ari Moré explicou o que é a dor miofascial, qual é o histórico da abordagem dela na prática clínica, por que ela é pouco conhecida no Brasil e qual a importância para o médico de sistematizar essa abordagem em sua prática clínica. Portanto, se você ainda não conseguiu assistir a primeira Masterclass, eu recomendo que você volte lá e assista antes de prosseguir, ok? Nós costumamos receber muitas perguntas nas áreas de comentários e ficamos muito contentes em ver que existe toda uma comunidade de médicos e estudantes de medicina que tem interesse em ampliar o seu conhecimento médico para aperfeiçoar ainda mais as suas práticas clínicas. E nós tentamos responder o máximo de perguntas possível. Mas se você ainda não teve a sua pergunta respondida, ou se ainda não deixou a sua dúvida, aproveite o campo de comentários aqui do vídeo. Combinado? Uma dúvida comum que nós recebemos sobre a abordagem da dor miofascial é se é necessário ter alguma especialização médica específica para poder aplicá-la na prática clínica. E a resposta é não. Essa abordagem pode ser usada e deve ser usada por médicos das mais diversas áreas. Qualquer profissional da saúde que lida com casos de dores de todos os tipos é capaz de aprender e praticar essa abordagem. Até porque essa abordagem não exige exames complementares. Ela não requer exames de laboratório, ultrassom, ressonância magnética, raio-x. Pelo contrário, ela tende a diminuir a demanda por esses exames. São necessários alguns instrumentos bem simples que são bastante acessíveis. Basta entender os fundamentos essenciais dessa abordagem para que você possa replicar em outros tipos de dor que o paciente apresentar no seu consultório e em sua prática clínica. Então, vamos começar. Se você nos acompanhou até aqui, é porque provavelmente entendeu sobre a importância do tema que estamos abordando. Por isso, queremos agora apresentar-lhe o que chamamos de os 7 fundamentos da abordagem da dor miofascial. E é isso que farei de forma detalhada nessa segunda Masterclass. Sem demora, vamos logo ao fundamento número 1. Mas antes, quero lhe pedir que fique até o final dessa conversa, porque queremos que você saia, ainda hoje, com conhecimento prático e de adoção imediata sobre a dor miofascial, para que ela faça parte do seu arsenal terapêutico e de automanejo. Então, vamos lá. O fundamento número 1 você já aprendeu, com o Dr. Ari Moré, e diz respeito à sistematização prática da avaliação clínica. Nela, fazemos 2 perguntas essenciais. A primeira, qual é a manifestação clínica da dor? Ela é localizada? Ela é imprecisa ou difusa em uma determinada região? Ou ela é distribuída na área de inervação de uma raiz nervosa ou um nervo periférico? E a segunda pergunta, qual é a possível origem da nocicepção musculoesquelética no caso em questão? São 4 tipos: articular, perarticular, miofascial e neural periférica. Ao contrário do que geralmente acreditamos, a principal origem de nocicepção isolada ou concomitante a outras disfunções somáticas ou viscerais é a dor miofascial, como o Ari já falou anteriormente. Portanto, o segundo fundamento é: a dor que vem do músculo importa, e muito. Segundo estudos brasileiros, a dor crônica atinge cerca de 37% das pessoas no Brasil. Sabemos ainda que a queixa principal, dor, corresponde a 1/3 das consultas no Brasil, e que a dor é o sintoma presente em 2/3 dos atendimentos médicos. Será que temos ideia do quanto disso corresponde à dor miofascial? Os pontos gatilho miofaciais são fatores importantes na grande maioria das dores que fazem com que o paciente nos procure no consultório. Esses pontos gatilho estão envolvidos em dores de cabeça, inclusive e principalmente a enxaqueca, cervicalgia, lombalgia e muito mais.
Mas afinal, o que é essa tal de dor miofascial? E o que são os pontos gatilho miofaciais? Isso nos leva ao fundamento número 3. Não precisamos de exames complementares para o diagnóstico da dor miofascial. Os pontos gatilho possuem 3 características clínicas essenciais. Uma faixa tensa capaz de ser palpada no ventre do músculo. Essa faixa tensa é muito sensível à palpação e, ao pressionarmos aquele ponto sensível, causamos uma dor reconhecida pelo paciente como sua dor habitual. Além disso, o movimento da articulação que alonga o músculo é restrito pela dor e pelo próprio encurtamento causado pela existência do ponto gatilho e da banda tensa miofacial. Assim, temos 3 critérios diagnósticos para a dor miofacial: a presença de uma banda tensa em um músculo, o aumento de sensibilidade e dor local à palpação e, principalmente, a reprodução da dor usual ou espontânea. Agora, tomemos como exemplo o paciente que o Ari apresentou na primeira Masterclass. Ela tinha uma dor no ombro que irradiava para o membro superior. É muito comum que uma dor do tipo cérvico-braquialgia seja decorrente de um ponto gatilho miofacial do músculo infraespinal. O músculo infraespinal é importante na pré-carga do membro superior durante a extensão do ombro com rotação externa do ombro. Ação essa que é importante em movimentos do membro superior acima da cabeça. E esse músculo ele é contraído excentricamente para suavizar a extremidade superior durante a desaceleração de movimentos acima da cabeça. Por exemplo, em práticas esportivas como tênis, voleibol. Mas não é só durante a prática de esportes que esse músculo está posto sob estresse. Aposto que você se reconheceu ou reconheceu alguém que já fez esse movimento no seu dia a dia. Você percebe que diversas situações cotidianas, por mais simples que pareçam, se não executadas de uma forma ergonômica, podem gerar estresse sobre esse músculo e levar à formação de um ponto gatilho miofacial? E sabendo disso, é interessante que eu sistematize essa avaliação e tenha uma noção básica, fácil e prática sobre anatomia e palpação para poder identificar esse ponto gatilho. Assim, como faz parte da nossa prática auscultar o coração, palpar o abdômen, reconhecer através da história e da palpação uma situação comum como essa é algo incrivelmente útil a qualquer médico. Então vamos lá. O músculo infraespinal está localizado na fossa infraespinal da escápula, logo abaixo da espinha da escápula. Ele é um dos principais responsáveis pela estabilização da articulação glenohumeral, já que ele é parte do manguito rotador. Num caso típico de dor miofacial do músculo infraespinal, vamos observar dor anterior na região do ombro, dor referida na região lateral do antebraço, na porção radial do punho e da mão, pode referir dor na região do bordo, até no bordo medial da escápula, e há uma piora da dor com o decúbito lateral sobre o lado afetado, por exemplo, durante a noite deitado na cama. E ainda há uma exacerbação em movimentos funcionais de elevação, abdução, rotação externa do ombro. Ao examinar o paciente, nós iremos observar restrição para a rotação interna do ombro, um déficit de recrutamento para a rotação externa e perceberemos os critérios para o diagnóstico da dor miofacial através da palpação e da interação com o paciente. Você já deve ter ouvido falar sobre o agulhamento do ponto gatilho como uma das formas de tratamento, correto? O agulhamento do músculo afetado com a dor miofacial é realmente uma das formas de tratamento, mas ele também pode auxiliar o médico na avaliação diagnóstica. No momento em que ele identifica um ponto gatilho, o médico pode utilizar o agulhamento miofacial para ajudar a diagnosticar a origem de dor do paciente. Se houver melhora da dor após o agulhamento, é bem possível que ao menos parte da dor do paciente seja em decorrência da dor miofacial. Isso pode nos poupar um precioso tempo e evitar, por exemplo, um pedido de exame complementar. Ao mesmo tempo, se não houver melhora, podemos pensar em investigar as demais possíveis fontes de dor que o paciente possa apresentar. Em um inquérito conduzido entre neurologistas americanos, publicado lá em 2014, até cerca de 67% dos casos de enxaqueca crônica foram tratados utilizando o agulhamento miofacial como parte do tratamento. E isso nos leva ao fundamento número 4. O que torna os pontos gatilho clinicamente importantes e fascinantes são o fato de que eles podem causar, complicar ou simular quadros dolorosos.
A seguir, eu mostrarei uma série de mapas de dor referida a partir de pontos gatilho em diferentes regiões do corpo. A hashtag marcadas nas figuras é o local onde comumente se encontra o ponto gatilho. E a área pintada em vermelho corresponde ao padrão de dor ou sensação referida que advém do ponto gatilho. Como vimos anteriormente, nessa Masterclass, o músculo infraespinal, quando acometido por um ponto gatilho ativo, produz uma sensação referida para o ombro, que refere também uma sensação que pode ir pelo braço, antebraço, punho e mão, podendo simular dores nessa região ou piorar quadros como a síndrome do impacto glenohumeral e as tendinopatias do manguito rotador. Veja agora o exemplo do tão famoso músculo trapézio. Ele pode referir dor na região da cabeça, e inclusive pontos na região do trapézio inferior, lá na região dorsal, podem piorar ou simular uma cervicalgia. E quanto à queixa de lombalgia? Bem, não só as estruturas vertebrais podem ser responsáveis por quadros de dor nessa região. Tome o músculo glúteo médio como exemplo. Ele é com frequência o músculo acometido por dor miofascial e ele refere dor não só para a região glútea, mas também para a região lombar e para a região do trocânter maior do fêmur. Ele pode inclusive simular uma bursopatia trocantérica. E será que tudo que dói na planta do pé é fascite plantar? Na prática clínica é muito comum vermos a associação entre a fascite plantar e a ocorrência de dor miofascial nos músculos da panturrilha. Você também pode passar a olhar algumas queixas sobre uma perspectiva diferente. Tomemos como exemplo a dor torácica atípica. Você com certeza já deve ter se deparado com um caso clínico de um paciente com dor torácica, com características ditas inespecíficas, e que foi submetida a uma investigação para pesquisa de dor de origem miocárdica. Agora olhe para o mapa de dor referida do músculo iliocostal em sua porção torácica. Um ponto gatilho neste local pode produzir uma área de dor referida que muitas vezes pode dificultar nosso diagnóstico diferencial caso não conheçamos um pouco sobre esse assunto. Esse mesmo músculo, porém numa localização mais caudal, pode inclusive referir dor para a região da fossa ilíaca direita. Agora, repare bem nessa figura. A dor referida pelo ponto gatilho do músculo glúteo mínimo é bem parecida com uma dor radicular de raízes lombares baixas, você não acha? Nas literaturas de referência para a dor miofascial, encontramos a descrição inclusive de sintomas não dolorosos associados aos pontos gatilho miofasciais. Tome o caso do músculo esternocleidomastoídeo, que resulta numa queixa de tontura associada à dor referida para a cabeça. O ponto gatilho ativo do músculo masséter pode estar associado à sensação de plenitude auricular e o conhecimento sobre a dor miofascial acaba por se tornar essencial na abordagem, por exemplo, da disfunção temporomandibular. Ao incorporar a hipótese diagnóstica de síndrome de dor miofascial na prática clínica, você irá perceber que as áreas de dor referida coincidem com doenças que achamos que conhecemos bem. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, como se trata isso? Assim, chegamos ao fundamento número 5. A abordagem miofascial é um método diagnóstico e terapêutico de baixo custo. Como médico, obviamente precisamos revisar a anatomia, nos atualizar acerca do tema, adquirir competências de exame físico e agulhamento, e isso demanda algum tempo e interesse da nossa parte. Uma vez dominada a técnica, necessitamos de recursos técnicos prontamente acessíveis para realizar a abordagem dessa condição. E como é essa abordagem? Eu vou lhe mostrar. Lembra da paciente que o Ari mencionou na sua Masterclass? Depois de reconhecer o padrão, identificar o músculo e o ponto gatilho, precisamos intervir tanto sobre o ponto gatilho quanto sobre os fatores que o fizeram aparecer. Fazemos então a abordagem do ponto gatilho em si e devemos propor a participação ativa do paciente no cuidado, através de técnicas de autotratamento, como o massageamento e técnicas simples de alongamento. Como você já deve ter percebido, além do conhecimento técnico, precisamos de pouco material para realizar o procedimento. Na literatura de referência, podemos encontrar que o principal método de desativação de pontos gatilho utilizados no início dos estudos sobre a dor miofascial é o que se passou a chamar coloquialmente de agulhamento molhado. Ele consiste na injeção de anestésicos locais nos pontos gatilho miofaciais. Ao longo das pesquisas na área,
foi-se percebendo que o efeito mecânico do agulhamento parece ser o principal responsável pela desativação do ponto gatilho. Assim sendo, cada vez mais foi utilizado o agulhamento miofascial com agulhas filiformes, as mesmas utilizadas pelos médicos especialistas em acupuntura. Então é só alegria? Ou podemos enfrentar algum evento adverso realizando esse procedimento? É aí que eu chego ao fundamento número 6. Estamos lidando com um procedimento seguro, desde que dominemos a anatomia de superfície e técnicas de palpação. Alguns músculos do corpo são agulhados de forma direta e não possuem ao seu redor nenhuma estrutura nobre que possa ser lesada. Contudo, alguns músculos, especialmente aqueles localizados na região do tórax e do abdômen, requerem o conhecimento e a prática sobre a técnica correta de abordagem, a fim de não gerar lesões mais graves, como é o caso do pneumotórax. Para isso, prevemos abordar de forma teórica e prática e do ponto de vista médico essas questões durante sua caminhada através das propostas de ensino da Myomed. É claro que temos eventos adversos comuns e incomuns. Publicações disponíveis na literatura científica investigaram os eventos adversos relacionados ao agulhamento com agulhas filiformes. Alguns desses estudos avaliaram amostras muito grandes de pacientes que receberam sessões de tratamento com agulhas filiformes. Os principais eventos adversos encontrados foram dolorimento pós-agulhamento, sangramento pontual e hematoma, equimose no local do agulhamento. Outros eventos adversos, como infecções locais, reação vasovagal, quebra de agulha e pneumotórax, ficaram na casa dos eventos raros ou muito raros, ou seja, coisa de 1 a 10 casos por 10 mil, no caso da reação vasovagal, e de menos de um caso a cada 10 mil para quebra de agulha e pneumotórax. Fica evidente que precisamos respeitar nosso escopo de prática e adquirir as competências certas para que essas situações não ocorram durante os procedimentos. E será que podemos oferecer o tratamento com agulhamento para todos os pacientes? Quando cada um de nós, da Myomed, aprendemos a identificar e tratar a dor miofascial, você não pode imaginar a nossa vontade de sair por aí agulhando todos os pontos gatilho identificados. Mas como qualquer procedimento ou tratamento, existem critérios clínicos e contraindicações. Por exemplo, você sabe o que é aikimofobia? A aikimofobia nada mais é do que o medo de agulha. Talvez você que esteja me assistindo sofra dessa fobia. Pois bem, essa é a primeira contraindicação que eu preciso citar. Em nossas intervenções educacionais da Myomed, acreditamos ser essencial que, além de praticar o agulhamento, o aluno tenha experiência em também receber o tratamento. Posso falar sobre a minha experiência em relação a isso. Tenho a corrida de rua como meu maior hobby. Não é fácil viver sempre livre de lesões ao praticar a corrida, especialmente no início do treinamento. Portanto, com alguma frequência, utilizo pessoalmente o autoagulhamento ou peço a algum colega que faça isso. Com absoluta certeza, ter a experiência de receber o tratamento faz toda a diferença na hora de realizar o procedimento. Temos assim a noção exata de como um agulhamento pode ser mais ou menos confortável. Aprendemos também quais músculos são de agulhamento mais sensível e, o mais importante de tudo, nos ajuda a criar uma empatia ímpar com aquele que receberá o nosso cuidado. Posso ainda citar outras contraindicações, como pacientes em condições clínicas instáveis, infecções locorregionais, membro com linfedema, gestação, doença vascular periférica e imunodeficiência. Algumas dessas contraindicações são relativas e os pacientes devem ser avaliados pelo médico individualmente, caso a caso. Na Masterclass número 3, você irá ouvir a experiência do meu colega João Paulo Bittar, um especialista em acupuntura, e ele trará o relato sobre o uso clínico do conhecimento sobre a dor miofascial. Com frequência, experimentamos na prática clínica resultados muito convincentes da efetividade da abordagem miofascial. Como o fato do meu cunhado, que queria fretar um ônibus lá com seus amigos de Curitiba, que tinham diversas queixas de dor, só porque conseguia identificar e tratar uma dor que tinha 6 meses de duração, secundária a um ponto gatilho miofascial do músculo supraespinal, com uma simples técnica de compressão isquêmica. Em todos esses casos de sucesso, a dor, apesar de leve ou moderada, ela em geral é extremamente frustrante e persistente. Lembremos que uma abordagem de tratamento simples pode aliviar e evitar esses sofrimentos. Porém, como médicos sabemos, nem tudo é tão fácil assim.
Por isso que nem sempre temos uma fórmula pronta, mas tentamos abordar princípios e conceitos que nos ajudam a lidar com essa experiência complexa que é a dor, e mais especificamente a dor miofascial. É assim que chegamos ao nosso fundamento número 7. Um diagnóstico relativamente simples que requer uma ação completa. E que fique bem claro aqui, é completa e não complexa. O Ari comentou na Masterclass anterior como ocorre a formação dos pontos gatilho. Em termos gerais, podemos ter sobrecargas crônicas ou agudas sobre o nosso aparelho locomotor. Voltamos àquele exemplo do início dessa Masterclass, o caso da dor no ombro. A ativação de um ponto gatilho miofascial pode ter acontecido, por exemplo, em uma situação rotineira. Um pai vai prestar assistência ao filho que está na cadeirinha do banco de trás do carro e, ao deslocar o braço para frente novamente, ele sente uma dor aguda e, a partir daí, uma dor persistente com a referência para o membro superior ipsilateral. Contudo, esse mesmo pai é médico e trabalha de 6 a 8 horas por dia, em geral em frente a um computador. Quando avaliamos sua postura, percebemos, por exemplo, que ele possui os ombros anteriorizados e não consegue manter uma rotina de exercícios nos últimos meses. Ainda estão sob investigação científica quais são os principais fatores envolvidos diretamente na formação dos pontos gatilho. Mas preste atenção, você há de convir comigo que não deve ser uma coisa única, e sim uma combinação de fatores. Geralmente, esses fatores são os mesmos que, se não corrigidos, trarão dificuldades para a resolução da dor miofascial. Por isso, afirmamos que é necessário um tratamento completo para chegarmos a um resultado clínico sustentável. E é aí que entra um componente importante da abordagem da dor miofascial, o conceito dos fatores perpetuantes. Assim, como dica geral, os pontos gatilho retornam, cedo ou tarde, pelo mesmo motivo que levou à sua formação. Posso citar aqui 3 grandes grupos de fatores perpetuantes. Fatores médicos, como doenças metabólicas, fatores nutricionais, doenças hormonais, dor secundária a outros problemas médicos, insônia, entre outros. Fatores biomecânicos, como sobrecarga no esporte, esportistas de fim de semana, disfunções posturais, má ergonomia no trabalho e em outras tarefas. E fatores psicológicos, aqui principalmente o estresse e suas consequências. A essa altura, você já deve ter palpado alguns de seus músculos procurando a dor miofascial em si mesmo. Inclusive, a grande chance de ter achado um ponto gatilho. E se não o fez, sugiro fazê-lo. Eu nem de longe pretendo esgotar esse assunto hoje. Todavia, queremos que você saia dessa conversa com uma sugestão de medidas que, se não servirão para um tratamento completo de um paciente ainda, podem ajudar a abordar a sua própria dor miofascial, caso ela, por acaso, apareça algum dia. Bom, eu espero que não, mas por via das dúvidas seguem aí algumas sugestões. Quando detectamos o estresse, é comum ouvirmos sugestões de outras pessoas como vá para a praia, faça yoga, etc. Podemos não ter acesso à praia, podemos não ter interesse algum em praticar yoga ou meditação. Então, será que estamos fadados ao estresse, é isso? Não é bem assim. Está claro que precisamos lidar com o estresse e suas consequências, tanto do ponto de vista geral, como no específico da dor miofascial. Então comece por resolver 4 coisas. Sono. Invista no seu sono. Estudos recentes corroboram a noção de que o estímulo de telas, a famosa luz azul, prejudica seu sono. Informe-se sobre isso e adote todas as medidas possíveis de higiene do sono. 2. Passe mais tempo com pessoas. E, se possível, com animais. Se a sua saúde permitir, inclua os exercícios na sua rotina, porque o exercício ainda é a melhor das opções para a redução do estresse. E 4. Considere sim incorporar práticas de meditação e/ou yoga. Informe-se sobre exercícios de meditação simples, já que diversos estudos mostram o papel dos exercícios respiratórios e meditativos no aumento do tônus vagal e na redução de estados pró-inflamatórios crônicos. Há inclusive aplicativos muito práticos para smartphones disponíveis para ajudar a criar uma rotina de práticas de meditação e de atenção plena. Eu tenho a certeza de que não consegui esgotar nessa Masterclass a respeito do tema fatores perpetuantes. Mas é essencial que lembremos dos fatores biomecânicos, ergonômicos e médicos. Nosso principal objetivo é
é criar a oportunidade de explorar esses temas dentro do contexto da abordagem miofascial. E eu tentei passar o máximo de conteúdo prático que é possível no tempo que temos aqui hoje. Se você entender os fundamentos essenciais do que eu mostrei, vai perceber que isso é aplicável para os mais variados tipos de dor. Mas não há como eu abordar aqui como aplicar essa abordagem passo a passo para outros tipos de dores, como dor no ombro, lombar e aquelas relacionadas às disfunções dos membros inferiores. E é bem provável que esses conceitos ainda estejam um pouco soltos sobre como aplicar nesses outros casos. Por isso, é muito importante sistematizar essa abordagem dentro da prática clínica, que foi um dos pontos que o Dr. Ari Moré citou na primeira Masterclass. E essa sistematização já existe. Nós da Maiomed já usamos essa sistematização em nossa prática clínica e em nossas abordagens de educação médica. E ensinamos aqueles que participam das atividades educativas da Maiomed a também usar a abordagem em sua prática clínica através de um curso especial que nós chamamos de Quest Dor Miofascial. Mais para frente nós vamos dar mais detalhes sobre esse curso para quem tiver interesse. Mas por enquanto, o que nós queremos é que você tire o máximo de proveito desses conteúdos que vamos entregar ao longo da semana. Porque nós queremos difundir esse conhecimento para conscientizar a comunidade médica que existe essa ferramenta semiológica e terapêutica que aumenta muito a resolutividade dos quadros de pacientes com dor em nossa vida médica. E todos saem ganhando com isso. Os profissionais que serão capazes de resolver esses casos com maior eficiência, liberando a agenda para tratar novos pacientes e não ficar atendendo incontáveis retornos, e os pacientes, que terão alívio e mais qualidade de vida, sem muitas vezes precisarem recorrer a exames complementares, encaminhamentos ou medidas farmacológicas que podem trazer consequências para suas saúdes e bolsos. Em suma, procure saber mais sobre a dor miofascial e busque um treinamento formal antes de realizar um procedimento como esse. Muito bem! Espero que você tenha gostado dessa Masterclass e que os conhecimentos aqui abordados ajudem você no seu raciocínio clínico e a melhorar a sua prática profissional. Se você gostou dessa aula, por favor, compartilhe com seus colegas médicos. Lembro que muito conteúdo interessante ainda está por vir na próxima Masterclass e nos conteúdos oferecidos pela Maiomed. Nos vemos em breve e um grande abraço!